No ar, mais um Análise Sindical. Análise Sindical número 90. Hoje, dia 21 de abril de 2021. Hoje, a gente vai continuar com os temas em relação ao 1º de maio, as bandeiras do PCO. Hoje, nós vamos falar sobre a questão do auxílio emergencial. Então, como vocês viram aí, 1º de maio contra o genocídio, por um auxílio emergencial para todos, um auxílio emergencial de um salário mínimo até acabar a pandemia. E se a família for maior, deve receber 2 salários mínimos, É preciso que as pessoas tenham amparo nessa situação de desemprego, de miséria e de fome, A gente anda nas ruas, te vê a situação da população. Então, nos ônibus lotados, ou estão desempregados, sem alimentação, e os golpistas, dando um salário, um auxílio emergencial de R$ 150, e para uma família 250, O que compra com 250? Então, a gente vai tratar desses assuntos e muito mais, Mas antes de dar continuidade, vou chamar aqui os companheiros de bancada, Agora somos 3, Boa noite, Tiago. Boa noite, Lília. Boa noite, Neuder. Boa noite, os companheiros aí que estão nos assistindo e os companheiros que vão nos assistir aí posteriormente. Boa noite, Neuder. Será que o Neuder de novo está nos escutando? Neuder! Depois ele se apresenta. Ele ainda está pegando o ritmo do programa, Então, hoje a gente vai tratar de diversos assuntos. A gente também vai ter vários convidados, Vamos ter aqui o companheiro Edson Dorta, que faz um tempo que não aparece, vai falar sobre a privatização dos Correios, que está a passos largos. Também vamos ter o companheiro Ricardo Machado, que vai falar sobre a questão do 1º de maio, Ele está atuando com outros militantes na coordenação geral. Então, esses assuntos e muito mais, a gente vai ver aqui no programa Análise Sindical. Para começar o nosso programa, a gente tem o nosso quadro já consolidado aqui, que é o bloco de teoria e movimento operário. Esse bloco é feito pelo companheiro Renan, que é da direção nacional do PCO e também coordenador da Corrente Sindical Nacional com os Operários. O Renan, semana passada, falou sobre a questão do 1º de maio, e hoje ele vai falar também do 1º de maio e o auxílio emergencial. Ele mandou um vídeo, não vai entrar ao vivo, está em outras atividades. Queria que a produção colocasse o card dele aí, do Teoria e Movimento Operário. Depois eu acho que não. E dá para soltar já o vídeo aí do companheiro Renan? Acho que deu um probleminha aí Então, vamos dar sequência, depois a gente volta nesse quadro Teoria e Movimento Operário. Então, vamos lá. Então, vamos para o bloco de notícias, depois a gente volta para a questão, deu um probleminha lá. Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar um pouco sobre a questão da situação que está o país, e o que o governo está fazendo, Qual vai ser o reajuste do salário mínimo, Tiago? Bom, Lília, o governo golpista aí, do Bolsonaro, propõe aí um aumento do salário mínimo de R$ 47, São 3 anos já sem aumento aí real, para a população. Como a gente sabe aí, esse valor não corresponde a qualquer reajuste aí da inflação, sobre os preços
né, que a gente encontra nos supermercados, né, nos aluguéis e tudo mais, né, a gente, então é assim, né, na verdade não existe aumento nenhum, né, existe aí uma, uma esmola aí que está sendo entregue, né, que não vai ajudar em absolutamente nada aí o trabalhador, né, um aumento que corresponde a 4,27%, né, quando a gente tem aí um acúmulo, né, dos últimos 12 meses aí da inflação, o índice, que é o INPC, né, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que chegou a 6,94. Então, esse valor aí, ele não corrige nem mesmo a inflação aí do último período, né? A gente sabe aí que dos aumentos que a gente teve no preço aí dos alimentos, né? Só o óleo teve 80% de aumento, né? O saco de arroz aí, o pacote de arroz de 5 quilos, chegou em algumas cidades, alcançou o valor de R$ 50, né? Então, a gente vê que esse reajuste aí, na verdade, não é reajuste nenhum, né? É só para não parecer que não teve nenhum aumento, né? É uma maneira de enganar a população, né? A gente sabe que a inflação no mercado, ela é maior ainda que o INPC, né? Ela alcançou aí 7,24%, né, de aumento, né? E então, assim, esse aumento aí, ele não existe, né, Lili? É um aumento aí para maquiar, né, para mentir. A gente tem também, ainda que, mesmo esses índices, né, do INPC, o IPCA, né, todos os índices aí de inflação, a gente sabe que estão totalmente maquiados, né, que não corresponde à realidade, né, a gente sabe aí que o custo, né, dos alimentos aí nos supermercados ultrapassaram aí 40%. Então é preciso, né, colocar em pauta aí, né, a luta contra a carestia, né, a luta por um salário mínimo digno de R$ 5.500 para todos os trabalhadores, além de um auxílio emergencial de R$ 1.100 aí para todos os trabalhadores que estão desempregados, que estão afastados, né, nessa pandemia. E para isso, né, é preciso colocar o povo na rua, né, sem derrubar o governo Bolsonaro. Não vai ter reajuste, não tem salário, não tem condições de vida para ninguém. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então, a gente vai falar muito mais no programa, mas é preciso sair às ruas, não podemos deixar as ruas para a direita, né? Então, estaremos lá dia 1º de maio nas ruas. Venha com a gente, né, lutar contra todos os golpistas. É isso aí. Então, aqui o pessoal está chegando no chat. Boa noite a todos, né? Quem não curtiu, curta, compartilhe, né? Mande seu super chat, seu super sticker e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Agora eu vou falar sobre uma questão, né? Que depois a gente vai tratar dos Correios, a questão da privatização. Só que aí é a questão da privatização da energia, né? O que a privatização gerou, né, para os nordestinos, né? Houve um aumento do quê? Do apagão, né? Então, as regiões que foram privatizadas, né? Moradores da região norte, nordeste, centro-oeste e sul, que é pego por essa empresa, né, que agora passou para a empresa, deixa eu ver o nome aqui, que agora eu me esqueci, Equatorial, né? Acho que a Equatorial, né, serve a alguns estados, né, do país. Tem até essa foto não, coloca outra, que tem falando o aumento e o número, isso aí, ó. Essa Equatorial, né, que assumiu que agora a energia é privatizada, né, tá no Alagoas, no Maranhão, no Pará e no Piauí, esses exemplos aí, ó. Houve um aumento de 23% na conta
e houve mais de 700 demissões. Olha, no Maranhão, houve um aumento de 13,1%. E olha o número de demissões. Quase 2.500 trabalhadores foram mandados embora. Aí, ó, no Piauí, tudo que foi privatizado. Olha o que a privatização faz. Houve um aumento, olha quase de 100%, ó, 76,9% nas contas, e ainda tem apagão, né? Não é para dizer que se acende lá, todo dia tem energia, não, ainda tem apagão. E as demissões, ó, 1.321 trabalhadores. Piauí também, quase 50% no aumento e mais de 1.700 trabalhadores demitidos, né? O sucateamento, pode tirar aí, produção, o sucateamento, né, da questão, olha o que a privatização faz, né? A energia deveria ser estatal, tem que ser estatal, e a preços muito pequenos, e agora na pandemia ser gratuito, né? Porque você precisa manter, né, todo questões de higiene, tomar banho e tal, então você precisa da energia, né, para manter os alimentos refrigerados, tudo isso, né, acaba gerando bastante doenças. Então, é um absurdo, isso é a privatização, né, promovida. Começou lá com Temer, né, e tem se estendido pelo governo, né, do Jair Bolsonaro. Então, essa é a situação do país, e quem assumiu, né, foi a Equatorial. Então, eles estão pagando mais, teve muitos demitidos, e a questão dos apagões, né? Ainda não ter energia perene, né? Qualquer coisa que acontece aí já dá aquele blackout. É isso aí. Então, vamos dar sequência. Eu vou passar para o companheiro Neuder. Não sei se o Neuder está me ouvindo. Neuder, boa noite. Neuder? Neuder? Eu acho que o companheiro não está ouvindo, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Depois o companheiro volta, ele vai falar um pouco sobre a questão do auxílio emergencial, né? Também que é um tema hoje importante, né, do nosso programa, a miséria que está sendo dada para o povo. Vamos lá. Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar um pouco sobre a questão da greve, né, do Pernambuco. Vai lá, Tiago. Tá no mudo. Desculpa, gente. Bom, alguns problemas técnicos aí hoje, né? É normal. Então, o governador, né, científico do estado do Pernambuco, né, reabriu, né, o Paulo Câmara, né, do PSB, governador científico aí da esquerda burguesa, né, buscou reabrir as escolas aí, sem qualquer medida de proteção para os professores, para os alunos, né, e a gente sabe que isso é bastante nocivo, né, a gente acompanhou o que aconteceu no Amazonas aí, que foi primeiro estado a reabrir, né, as escolas, contaminou aí 70% dos professores, o estado aí ficou um caos, né, tanto por falta de leitos, quanto por falta de oxigênio e tudo mais, e os professores aí da rede estadual, né, se posicionaram contra esse crime, né, de reabrir as escolas aí em meio a uma pandemia, né, nós já temos aí, estamos chegando a quase 400 mil mortos oficialmente, né, a gente sabe que esse número aí já escalou, que pode ter ultrapassado até já 500 mil de pessoas, né, então
nessa quinta-feira passada, né, os trabalhadores da educação, os professores, aí, os trabalhadores da educação do estado do Pernambuco, votaram a greve aí, né, por 15 dias, né, contra as aulas presencial, né, os professores não não estão em greve, não decidiram aí pela greve, tanto para aulas presenciais quanto para aulas virtuais, né, as aulas remotas, né, o que a gente acredita que é um erro, né, a gente deve avançar aí e ser contra também as aulas remotas, porque não há condições nenhuma aí da população mais pobre, né, de acessar, né, de ter um computador decente, de ter uma internet, nem mesmo, né, os professores aí que também são mal pagos, né, não tem, nem eles têm condições aí, uma internet estável, né, um bom equipamento para esse tipo de trabalho. Quem dirá as comunidades mais carentes aí do nosso país. Então é preciso não só uma greve contra o retorno das aulas presenciais, que é um crime, né? É um genocídio anunciado, né? Como a gente já comentou, mas é preciso também uma greve aí, né? Contra o retorno das aulas remotas, né? Para que toda a população tenha vacina e que aí sim a gente possa pensar, né? Em reabrir as escolas. As escolas, como a Lilian sempre diz aqui, não tem nem papel higiênico, não tem condições de higiene nenhuma em períodos normais. Quem dirá agora, diante de uma crise, né, econômica, sanitária aí que a gente vem enfrentando. Então, é preciso aí que se organizem não só contra o retorno das aulas presenciais, mas contra o retorno das aulas aí remotas, né, que exclui a população mais pobre do país. É isso aí, Lilian. É isso aí, né, Tiago? Né? Para ter aulas remotas é preciso dar condições, né, para os alunos, teria que dar internet, computadores, celulares, né, uma condição para ter uma, porque muitos alunos ficam excluídos, né, do remoto. Aí muitos são obrigados a ir para a escola para fazer atividades, né, um verdadeiro crime contra a população. Então vamos lá. Agora tá aí, eu vou voltar lá para o primeiro, né? Lá para o bloco do companheiro Renan. Queria que colocasse o card aí. Aí, ó, aprendendo nas nossas lutas, história do movimento operário. Hoje ele vai falar sobre o 1º de maio e também sobre o auxílio emergencial. Coloca aí, companheiro. Boa noite, companheiras e companheiros que acompanham o Panorama Brasil. Nesses dias que antecedem aí o 1º de maio, nós temos apresentado aqui um conjunto de reivindicações centrais para o 1º de maio, para a luta da classe trabalhadora, e são as bandeiras que nós, do Partido da Causa Operária, dos comitês de luta, estamos levando aí para os grandes atos que vão ocorrer no dia 1º, em particular o ato de São Paulo na Avenida Paulista. Bom, entre essas reivindicações, nós temos a questão da vacina, né? Uma questão, o problema da quebra da patente da vacina, de tal maneira que garanta a vacina para toda a população. Nós temos um problema do auxílio emergencial, né, para toda a população que necessite, e nós temos o problema do desemprego que graça pelo país. Mais de 50% da população brasileira está desempregada. Hoje, na semana passada, nós vimos sobre a questão da vacina. Hoje nós vamos aqui rapidamente falar um pouco sobre o problema do auxílio emergencial. Bem, não é obviamente novidade para ninguém. O Brasil vive hoje talvez a pior crise da sua história, né? Uma crise que já vinha se acentuando nos últimos anos, né? O próprio golpe de Estado tem relação com isso aí, mas que sofreu aí uma grande escalada com a questão da pandemia, do coronavírus. E isso aí
Hoje, por exemplo, né, os dados oficiais aí, que uma recente pesquisa lançada aí pelo Grupo de Pesquisa Alimento para a Justiça apontou que nada menos do que 125 milhões de brasileiros estão em situação de fome no país, né? Ou seja, em situação de insuficiência alimentar. Isso aí é aquela pessoa que não tem garantia do que vai se alimentar amanhã, né? Quer dizer, 125 milhões de brasileiros corresponde nada mais, nada menos a aproximadamente 60% da população brasileira. É uma catástrofe absoluta, né? Diante dessa gravíssima situação, a política dos golpistas, a política de Bolsonaro é de impor a conta para os trabalhadores que morram de fome. Então, nós tivemos aí, ao longo de 2019, 2020, aquele primeiro abono auxílio emergencial, que atendeu uma cifra de 68 milhões de brasileiros, né? Veja, na época houve um total de 125 milhões de solicitação, né? Quer dizer, um pouco mais da metade dos que solicitaram o auxílio emergencial é que tiveram direito a recebê-lo, e variava no período entre R$ 600 e R$ 1.200. Nesse ano, onde a situação está muito pior, a deterioração do conjunto da economia está muito maior do que do ano passado, não apenas o governo diminuiu em 22 milhões, quase 23 milhões, o número de beneficiários do atual auxílio emergencial, que vai durar 4 meses, como diminuiu o seu valor aí, que oscila entre 150 e no máximo de R$ 375. Quer dizer, chega a ser um quarto do valor recebido durante o ano passado, isso em meio também a uma escalada de preços que há muito tempo não ocorria no Brasil em tamanha extensão. Nesse dia de luta da classe trabalhadora, essas questões centrais aí, o problema da luta contra a fome é fundamental, tem um eixo de luta fundamental para a classe trabalhadora, né? Não dá, em nome do lucro, de se explorar a própria morte, né, para matar a população de fome, ou seja, visar o lucro e deixar a população morrendo de fome. Nesse sentido, a reivindicação que nós apresentamos é o pagamento de um salário mínimo, no mínimo, para cada trabalhador que necessite nesse país efetivamente, não de acordo com os critérios absurdos do governo, mas pela própria organização dos trabalhadores em sua comunidade. Quem deve determinar quem deve ou não receber são as próprias organizações dos trabalhadores, que devem impor essa reivindicação elementar para evitar a morte da classe trabalhadora. Então, nós fazemos um chamado para que você acompanhe, participe, lute conosco nesse 1º de maio pelas reivindicações centrais da classe trabalhadora, tais como redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, contra o desemprego, auxílio emergencial que efetivamente atenda às necessidades de uma família trabalhadora e a vacina com a quebra da patente, né? São 3 reivindicações centrais que, obviamente, estão acompanhadas aí pelo Fora Bolsonaro e por Lula candidato, Lula presidente em 2022. Obrigado. É isso aí, né? Então, aí está dado o recado do companheiro Renan, que do começo falou Panorama Brasil, porque ele participa, mas ele mandou para o Análise Sindical. Agora eu vou ver se eu consigo falar com o companheiro Neuder Bastos. Oi, Neuder. Oi, Lilian, tudo bem? Oi. Boa noite. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui no programa com a companhia dos meus amigos apresentadores e dos telespectadores aí na internet. É isso aí. Então, vamos lá. Aquela hora, vamos falar sobre a questão do auxílio emergencial, né? Que já foi falado um pouco, mas vamos falar aí
Qual é a situação do auxílio emergencial, Neuder? Então, Lilian, olha só, o que era ruim antes da pandemia ficou pior, né? E a gente tem que fazer uma análise bem concreta dessa situação, que não é. É claro que esse cenário sinistro, esse cenário de terror aí que está acontecendo hoje no país, ele não é algo da pandemia somente, né? É como se antes da pandemia tivesse tudo bem, a gente está vivendo num paraíso e veio a pandemia e trouxe o caos. Não é bem assim. O problema da pandemia, ela só realçou um problema do Brasil, né? Que era o problema da verba, o problema da classe trabalhadora, o problema do salário, né? E tudo isso aí. Então, assim, o que era pior, o que era ruim, né? Ficou pior no Brasil, que é a questão do auxílio emergencial. E, efetivamente, o endividamento, como você tem um auxílio, que é uma esmola, né? Que o Estado dá, porque você, como o Renan acabou de falar, você tinha um auxílio de R$ 600 que já era uma esmola. Esse auxílio, ao invés de ser aumentado no seu valor e aumentado para a quantidade de pessoas que tivessem acesso, tá? Ele diminuiu o valor e também deixou de atender várias pessoas. Então, assim, a gente está vendo na foto aí, né? Porque o vírus que não anda em ônibus, o vírus que só vai em festa da periferia, também não anda no Banco da Caixa Econômica Federal. O vírus não entra no Banco da Caixa Econômica Federal. É por isso que lá pode ter aglomeração, pessoal. O vírus é um vírus seletivo. Ele só vai em Banco Santander e outros bancos. No Banco da Caixa Econômica Federal, que é o famoso banco de pobre, ele não vai. Então é o seguinte, a gente tem aí um endividamento, né, devido à questão do rebaixamento dos valores, né, e da situação pandêmica também, que tensionou mais a situação econômica no país. Então, assim, alguns dados da Fundação Getúlio Vargas. A gente tem 1 em 4 famílias que tem pessoas com dívidas atrasadas, né? Assim, da quantidade de pessoas que foram entrevistadas, 26% dos entrevistados vivem com pelo menos uma pessoa endividada, e essa situação ela aumenta para as pessoas que ganham até R$ 2.100, né? Então, assim, não é só o problema do endividamento, né? Não é só o problema do acesso ao auxílio. As famílias também que têm renda também estão se endividando. E todo esse problema vem com a falta do auxílio, né? Com a falta do auxílio. E você também tem esse problema no país, que é o problema do desemprego. Então, é o seguinte, hoje os dados oficiais são 15 milhões de desempregados. E a gente agora, da mesma maneira que o Renan falou ali, da insuficiência alimentar, né? A insuficiência alimentar é uma maneira nova de falar de algo antigo, que é a fome, né? Porque eles tentam a toda vez aí maquiar o negócio, né? Como se diz, pintar o pavão de novo, deixar o pavão mais colorido. Então, né? Então, a insuficiência alimentar é o nome antigo da fome, porque é difícil a gente perceber o que é exatamente insuficiência alimentar, o que é fome. Não? É igual o problema do desempregado e do subempregado ou do subocupado, né? São todos desempregados. O fato do cara vender, sei lá, uma paçoca dentro do ônibus, se o cara tem uma banquinha de vender água aí pela rua, se o cara vai no sinal e vende saco de lixo, não quer dizer que o cara esteja empregado. Então, assim, nós temos entre desempregados e esses subocupados ou subempregados, 32 milhões de pessoas. Somando-se a isso, para ver como é que está a situação da renda no país, e agravada ainda com a questão do auxílio emergencial de esmola, tá? Nós temos 35,5 milhões de trabalhadores informais. São aqueles trabalhadores que estão no setor privado, sem a carteira de trabalho. Por exemplo, o cara é um motorista ali em um determinado, sei lá, material de construção aí da periferia. Só que o cara ele não trabalha com a carteira fechada, né?
Você tem aí o cara que trabalha no mercadinho, né? O cara que trabalha ali trabalha no mercado, trabalha de motorista em algum lugar, trabalha de faxineiro em outro lugar, né? Presta esse serviço. Esse cara que ele trabalha para o setor privado da sociedade também está sem carteira. Somando-se isso tudo aí, a gente vai ter mais de 60 milhões de pessoas. Então, essa é a situação hoje do Brasil em relação ao auxílio que não atende nem de longe, né? Nem de longe, porque dependendo da cidade, o auxílio emergencial dá para você comprar só o botijão de gás. Então, é essa a situação do trabalhador. É com você, Lilian. É isso aí, Neuder, né? Uma situação calamitosa, né? Como o companheiro Renan falou, né? Por um salário mínimo para toda a população, né? E quem deve decidir é a própria população, a própria classe trabalhadora. Agora a gente vai entrar no assunto do 1º de maio, né? Como que a gente trouxe um companheiro aqui, deixa eu ver se o Ricardo Machado, o companheiro Ricardo Machado, lá do TF, que é bancário também. Boa noite, Ricardo. Eu acho que seu microfone está fechado. Oi, tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Boa noite, Lília. Boa noite aos companheiros aí que estão nos assistindo. É isso aí. Então, a gente está falando sobre a questão do 1º de maio. Aí eu queria que você trouxesse algumas informações, né, sobre o 1º de maio, sobre as caravanas. Poderia dar um informe para a gente? Bem, eu sou de Brasília, né? Tem outros companheiros também aqui em São Paulo. Nós estamos falando aqui de São Paulo. Estamos e outros companheiros também de outros estados. A gente está fazendo aqui uma força-tarefa de convocação para o ato do 1º de maio, que a gente está organizando junto com outras entidades sindicais, partidos políticos, outras organizações políticas também, como o POR, o MUD, o LOI, núcleos de base do PT, sociais aí também. A gente está organizando esse ato, né, um ato de 1º de maio, um verdadeiro ato, né, de 1º de maio, já que, principalmente, né, a CUT e as outras centrais sindicais resolveram fazer apenas um ato virtual, né? E pior ainda que nesse ato eles estão chamando aí setores da própria direita, né, que são contra os trabalhadores. Isso aí para nós assim, é um ato criminoso, né? Você colocar, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso para fazer parte de um ato do dia, né, de luta da classe operária, da classe trabalhadora, um dia internacional, né, da classe trabalhadora, e você colocar setores, né, que representam, não, a burguesia. Fernando Henrique Cardoso, tanto quanto o Bolsonaro, um genocida para quem viveu naquela época, ou mesmo quem já procurou na história do Fernando Henrique Cardoso na época do governo dele, na década de 1990, sabe que ele também matou muita gente naquele período de fome. 50 milhões de pessoas, aproximadamente, estavam na miséria naquele período. Ele privatizou praticamente as empresas estatais, jogou muita gente no desemprego, né, das empresas estatais e também de outras empresas. Acabou com vários direitos dos trabalhadores. Muita gente naquela época, eu inclusive sou bancário, naquela época houve um índice de suicídio na categoria muito grande, se eu não me engano, mais de 20 companheiros bancários naquela época, né, por conta de todo o ataque que foi feito na empresa estatal, no caso do Banco do Brasil, levou o pessoal ao desespero, que até o pessoal chegou a se suicidar naquele período.
Isso sem falar nas outras coisas que aconteceram. Então, para a gente é um ato criminoso isso aí, né? E por conta dessa questão da pandemia, eles resolveram fazer um ato virtual, né? A gente resolveu fazer um ato presencial, né, com as devidas seguranças sanitárias, né, com distanciamento. Inclusive, a gente se espelha, né, nos atos que aconteceram no ano passado na Europa, né, em Lisboa, na Áustria e em Atenas, onde foram milhares de trabalhadores que também fizeram um ato presencial, mesmo na pandemia, né, com distanciamento, tal. Tem inclusive fotos, né, o pessoal procurar aí na internet o ato do 1º de maio em Lisboa, por exemplo, né, teve em Atenas também, na Áustria, e você vê lá uma praça gigantesca, onde tem todo o distanciamento. Quer dizer, é possível fazer esse ato, e a gente acha que é mais necessário fazer um ato presencial também, né? Porque a burguesia só sente o sabor, né, da luta dos trabalhadores na rua, né? Então, para nós isso é fundamental. Além disso, né, do ato que a gente está organizando, né, através dos mutirões, a gente está conversando com as pessoas, fazendo a convocação. Nos outros estados, por exemplo, no Nordeste, os companheiros do Nordeste lá estão fazendo mutirões de convocação, junto com as militâncias e outros companheiros simpatizantes do partido, estão organizando aí mutirões de convocação. No Nordeste já tem um ônibus, já. Nordeste, eu falo assim, tem lá Paraíba, né, Alagoas, Bahia, Pernambuco, já estão organizando aí 2 ônibus, já tem um ônibus que já está lotado, né? Tem muita gente interessada, muita gente apoiando, inclusive, o ato. No Rio Grande do Sul, né, na região sul, não só no Rio Grande do Sul, né, mas na região sul, Porto Alegre, Florianópolis, Paraná, também a perspectiva é de trazer 2 ônibus para São Paulo, e Brasília também, a gente, Centro-Oeste, né, Brasília, Goiás, companheiros também do Mato Grosso do Sul. A ideia também é trazer aí companheiros para se somar, né, a esse ato que a gente acha de fundamental importância, que é um ato nacional aqui em São Paulo, né? A gente fez isso aí, né, porque aqui em São Paulo, porque sempre foi tradicional no Dia do Trabalhador aqui no Brasil, de fazer um ato nacional em São Paulo, né, como já foi feito aí antes da pandemia. A gente fazia atos aí, a CUT e tal, a gente sempre estava presente também lá no Vale do Anhangabaú e em outros lugares também, onde se reunia aí centenas e milhares de trabalhadores com as suas reivindicações, né, nos casos bancários, petroleiros, pessoal dos Correios, etc., né, várias categorias, cada um com a sua ala de trabalhadores pelas suas reivindicações. E para a gente, nesse ano, também não vai ser diferente, né? Essas caras que a gente está fazendo, logicamente, a gente também tem todos os cuidados, né, no ônibus. A gente não vai levar os ônibus com a capacidade toda do ônibus, né? Vai ser a metade apenas da capacidade, por isso são 2 ônibus, em torno de 50, 60 pessoas que virão, por exemplo, da caravana de Brasília. E a ideia é essa. Brasília e outros locais também a gente também está organizando atos locais, né? Então, Brasília também, nós estamos lá, companheiros lá de Brasília, nós estamos aqui, mas também estamos fazendo a convocação também para Brasília. A gente também está chamando um ato presencial lá na Praça da República, né, do Museu da República, às 9h da manhã. Então, a ideia é a gente levar um carro de som, os companheiros aí, trabalhadores do movimento também vão estar presentes lá. É isso aí. Você queria deixar uma mensagem, você que é da CUT, é bancário, você queria deixar uma mensagem aqui para a sua categoria, fala para a gente também aonde vai ser o horário, o que vai ter lá, né? Pois é. Bem, logicamente nós estamos chamando, né, a categoria, todas as categorias. Eu sou a categoria bancária, especialmente os companheiros bancários, né, a comparecer, no caso aqui em São Paulo, o ato que vai ser às 14h do 1º de maio, lá no vão do MASP, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente está fazendo uma ala de bancários, né? Então chamo os companheiros de bancários
a se somar nessa ala lá com a nossa faixa de reivindicação. O bancário, por exemplo, desde o começo da pandemia não parou de trabalhar. E as agências estão sempre lotadas, né? E a gente não vê por parte, por exemplo, dos banqueiros, né? Esse banqueiro não deixou de lucrar nenhum minuto, mesmo na pandemia. Os lucros são um absurdo, né? E nem por isso aí o que a gente vê dentro das agências é uma verdadeira campanha por parte dos banqueiros de proteger os seus funcionários dentro das agências. Então, a agência é um local fechado, não tem ventilação. Quando você vê aí, tem um vidrinho ou outro ali de álcool gel, você não tem uma medição de temperatura na entrada, você vê gente acumulando fora e dentro das agências, aglomerando dentro das agências. E todos os dias a gente recebe denúncias de que uma agência foi contaminada e foi fechada, etc., porque os contaminados e volta e meia aí tem um companheiro que veio a óbito por conta da contaminação do coronavírus. E então, bancários vai ter isso, então vai ter pessoal dos Correios, servidores públicos, pessoal da saúde, etc. A proposta é fazer alas desses setores dos trabalhadores, o pessoal levar suas bandeiras e as suas faixas de reivindicação, e vamos estar lá presente aí fazendo esse grande ato. A ideia é colocar aí 1.000 pessoas lá na Paulista. Em Brasília, a ideia é fazer um ato menor, né? Não vai ser tão grande. Lá a CUT também resolveu ir na via aí também da CUT Nacional de fazer apenas uma live, né? Mas a gente resolveu fazer esse ato também, que vai ser na Praça da República, no dia 1º, 9 horas da manhã. A gente vai estar lá também com as nossas faixas, nossas bandeiras, né, e gritando aí pelo Fora Bolsonaro, Lula presidente, pela vacinação já, por um auxílio emergencial que dê conta, né, das necessidades da população, dos trabalhadores, porque, como foi dito aqui pelo companheiro Neuder, R$150 para comprar um bujão. Mas o que adianta você comprar um bujão de gás se você não tem feijão feijão e arroz para cozinhar? Então, é ridículo, né? Quer dizer, você não paga a conta de luz, você não paga a conta de água, você não paga aluguel, você não paga o sabonete, você não paga um desodorante, uma escova de dente, uma pasta de dente, não paga nada. Vai ficar com um bujão de gás lá para fazer, sabe o quê? Não sei, a vontade de pegar o bujão, tacar fogo e ir lá no Palácio do Planalto. Mas chamamos os companheiros a participarem aí do ato. Estamos juntos nessa luta aí de fundamental importância para a classe trabalhadora nesse 1º de maio. É isso aí, companheiro. Queria agradecer a sua participação, suas informações. Um abraço e obrigada. Obrigado. Até lá. Até lá. Agora vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Vou passar para o companheiro Neuder, né, que vai falar sobre a questão dos rodoviários, né? Estavam ameaçando uma greve, mas trocaram uma greve por causa de uma promessa, Neuder. O que aconteceu? Qual é essa promessa? Promessa de reajuste? Está escutando, companheiro? Será que deu problema de novo? Eu acho que ele não está escutando. Então, vamos lá. Então, aí eu vou passar agora para o companheiro Tiago, né, que vai falar sobre uma coisa que ele vive todo dia, né, que é seu emprego, que é a Caixa Econômica Federal. O que está acontecendo na Caixa Econômica, Tiago? É isso aí, Lilian. Na Caixa aí a gente vem já denunciando aí, né, desde do golpe de Estado em 2016, a Caixa ela passa por um desmonte, né? A gente já vem perdendo aí uma série de direitos, né? Nós que somos bancários aí, muitas vezes não cuidamos corretamente da nossa saúde, né? E
tem um acompanhamento médico, né, periódico, que já não existe mais, as vacinas que eram dadas aí nos funcionários dentro das agências também não existe mais, né, a gente vem sofrendo aí com redução de salário, com perda de direito como Vale Cultura, uma série de questões aí, as funções de, por exemplo, de caixa, tesoureiro, elas se transformaram em funções minutos, que a gente chama, que é uma espécie de função intermitente, né? Você não tem mais você não recebe mais o salário por essas funções, né? Você recebe pelo período que você passa trabalhando nessa função. É uma espécie de função intermitente dentro da categoria de bancário. Além disso, a gente vem sofrendo aí com a destruição do plano de previdência, com a destruição dos planos de saúde, com a destruição aí de uma série de áreas que a gente chama de áreas meio, né, onde se faz a gestão dos produtos e tudo mais. Essas áreas desapareceram, né, as pessoas aí foram realocadas aí por dezenas de quilômetros aí dos locais onde se encontravam, né, onde habitavam. E agora, né, Lili, a gente vê aí, né, conforme foi o Pedro Guimarães, né, já anunciava, né, o Paulo Guedes, que venderia aí setores da Caixa Econômica lucrativos, né, como Caixa Seguros, Caixa Cartões, né, setores que nenhum banco privado jamais pensaria em abrir mão, né? A gente, por exemplo, Lilian, a gente tinha aí ações da Petrobras, né, que davam direito à empresa a ter voto, né, dentro da Petrobras, que foi aí vendido a preço de banana, né? Então, um crime aí contra o patrimônio nacional, né? E então a gente vem enfrentando uma série de ataques aí, não somente aos direitos dos bancários, né? Mas também ataques aí contra a empresa. E essas promessas aí, elas vão se concretizando, né, Lilian? A gente já viu aí a loteria sendo privatizada, né? Uma série de setores aí. E agora a gente está vendo a entrega, né, da Caixa Seguridade, né, que teve um faturamento aí de 35, quase 35,9, né? Vamos arredondar, 36 bilhões aí no último ano. Teve um crescimento de 13%. Né, não faz sentido nenhum, né, um lucro aí, um crescimento aí de mais de 2 bilhões, né, não faz sentido nenhum, né, a privatização desse setor, uma vez que ele é altamente lucrativo, né, não dá prejuízo, né, não há uma necessidade de expansão aí do setor, né, e simplesmente aí os golpistas aí rifam a Caixa Econômica, né, estão rifando a Caixa Econômica, entregando aí, fazendo a mesma coisa que estão fazendo com a Petrobras, né? A Petrobras está sendo esquartejada, né? Entregues aí setor por setor, a preço de banana, e o mesmo está acontecendo com a Caixa, né? Primeiro você precariza, né? Precariza aí as condições, os direitos dos bancários, né? A previdência, o plano de saúde, né? E uma série, dá uma enxugada aí nos custos, né? Abre os PDVs aí que dezenas de milhares aí estão aderindo. Então você enxuga aí os gastos e entrega áreas extremamente lucrativas e prepara aí para a entrega final de todo esse patrimônio que é a Caixa Econômica Federal. Então, né, Lilian, é preciso aí que, assim como o Banco do Brasil, né, os trabalhadores do Banco do Brasil vêm dando passos importantes aí, fizeram em Brasília lá ocuparam lá a sede do Banco do Brasil em Brasília, né? Foram agredidos aí violentamente pela polícia, né? Mas estão lutando aí, né, para que o banco não seja entregue, né? Então é preciso que os bancários da Caixa Econômica também dê esse passo importante. A gente tem agora um outro tipo de ataque, que é a devolução aí do investimento que o governo Lula fez, né, que chama investimento de híbrido de gasto e dívida, né, de dívida e gastos, né, que foi um aporte que o governo fez,
né? E para poder expandir a Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica foi o banco que mais cresceu aí antes do golpe, nos 10 anos aí, né? A gente teve aí a perda de mais de 20 bilhões aí na carteira de pessoa jurídica depois do golpe de Estado. Então é preciso aí que os trabalhadores da Caixa Econômica, né, se mobilizem, né, chamem a greve aí contra o governo golpista do Jair Bolsonaro, né, pelas vacinas aí, a gente que está, como o Ricardo bem colocou, a gente está exposto aí todos os dias, sem qualquer cuidado, né, não há nenhuma preocupação com a nossa vida, não há qualquer número oficial, né, a própria direção golpista da Caixa Econômica esconde os números, então aí contra a entrega do patrimônio nacional, né, contra a precarização dos nossos empregos, é preciso aí defender uma Caixa Econômica 100% pública do povo brasileiro. É isso aí, Lina. É isso aí, Tiago, né? Então, a gente viu o que acontece lá com a privatização, né, da energia. Então, a gente sabe que a privatização é o sucateamento, as demissões e o aumento, né, do juros. A gente sabe o que é dever para um banco público e para um banco privado, né? A população sabe muito bem. É isso aí. Tudo bem que é banco, mas é bem diferente. Vamos ver se eu consigo conexão aqui com o Neuder, para ele falar dos rodoviários. Neuder? Neuder? Hoje está difícil. Neuder? Será que ele ouviu? Então, vamos dar sequência aqui, depois, qualquer coisa, a gente volta para o companheiro. Agora, eu vou falar sobre a questão dos Correios, né? A questão da votação da PL, né? Da PL 591, né? Sobre a privatização dos Correios. Eu vou ver se o companheiro Edson está me ouvindo. Oi, Edson. Oi, Lilian, tudo bem? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, hoje a gente trouxe o Edson aqui para falar da questão dos Correios, da PL. Qual a situação, companheiro? Então, a gente viu aí a campanha do Bolsonaro, né, na eleição fraudada de 2018, em que ele prometia aí para o mercado, para os grandes capitalistas, os privatizadores, etc., que do programa de governo dele seria a privatização dos Correios, né? Essa privatização, que já vem desde a época do FHC, que foi tratada pelos trabalhadores com muita luta, ocupação do Congresso Nacional, agora voltou ao Congresso, esse Congresso golpista, e agora, inclusive, com a formação aí de o presidente da Câmara dos Vereadores, dos Deputados e a Câmara o Senado na mão dos bolsonaristas, né? Ele colocou, através de um deputado bolsonarista, a PL com questão de urgência máxima. E o requerimento aí de urgência foi ontem votado na Câmara dos Vereadores golpista e aprovado a urgência para privatizar os Correios, né? Teve 258 votos a favor, teve alguns setores aí da própria direita que votou contra, mas mesmo assim passou o projeto de privatização da empresa, a Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, que é a maior empresa de correios da América Latina. É a segunda maior empresa de correios do mundo, né? Um negócio muito lucrativo, principalmente agora, com a questão da entrega online, né? Você compra as coisas através da internet, e quem que tem que entregar? As empresas de logística. E qual que é a maior empresa de logística no Brasil? Correios. E aí, esse requerimento, né, para a Câmara de Vereadores de tramitar essa PL em extrema urgência foi aprovada ontem, com esses 258 votos dos parlamentares aí golpistas, bolsonaristas, etc., para que ela seja aprovada
até o final de maio. Ou seja, colocaram em questão de urgência, porque eles sabem que se não passar esse ano de 2021, em 2022 é mais difícil, até porque tem as eleições presidenciais, as eleições para renovar os mandatos aí de deputados, senadores, e foi passada ontem no Congresso. O que eu acho importante a gente salientar aqui no debate é a política da burocracia sindical, que controla aí os 35 sindicatos dos Correios no país, né? A política deles é fazer lobby com um deputado. Eu vi ontem, inclusive, uma live, né? Que foi feita também em caráter de urgência pela Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a FENTECH, onde a burocracia sindical, que na maioria dos sindicatos estão fechados por causa da Covid, levantando a questão de que nós temos que fazer a campanha aí junto aos deputados que votaram e que não votaram, para que eles fiquem intimidados para não privatizar a empresa, né? É um absurdo. A gente sabe desde os anos 90, quando era o governo FHC, que a única coisa que impediu a privatização dos Correios naquele momento, né, onde o FHC privatizou mais de 60 empresas públicas, que foi justamente a mobilização da categoria num sentido bem radical, né? Naquela época a gente invadiu 3 vezes o Congresso Nacional, fizemos várias manifestações de rua, mobilização nos bairros populares, e a política da federação é justamente você querer convencer esses deputados que estão recebendo dinheiro, inclusive, para privatizar o Correio, tirar o Correio desse mercado super lucrativo que hoje se transformou o e-commerce, né? A entrega de encomendas via online, através de uma atuação simplesmente no Congresso Nacional. É preciso aí, para que impedir essa privatização, uma mobilização nacional gigantesca. É preciso aí ocupar as empresas do Correio, é preciso de uma greve urgente da categoria, e é preciso aí colocar o problema para a sociedade de que é mais um roubo do patrimônio nacional, que é essa empresa que garante aí o serviço postal para a população pobre, para a população das periferias, etc. Então, nós estamos aí numa situação emergencial. Se não houver uma atividade radical contra essa PL, o Correio vai ser privatizado esse ano. O cronograma aí dos golpistas do Congresso Nacional é votar a privatização dos Correios até o final de maio. Então, nós estamos alertando aí da situação que a categoria dos Correios está sujeita, né? São mais de 85 mil funcionários do Correio, lembrando, né, que nos últimos anos, através do PDI, PDV, né, que é esses pedidos de demissão, que eles dizem incentivado e voluntário, mas que, na verdade, é uma demissão em massa que a empresa promove, já reduziu mais de 30 mil funcionários na empresa. Nós temos aí também o caso da Covid, que no Correio aí o Covid já morreram aí mais de 500 trabalhadores. Tem trabalhadores que estão morrendo, né? E que aparece ali no óbito que ele morreu de ataque cardíaco. Mas a gente sabe que o ataque cardíaco, inclusive, é derivado aí dessa crise pandêmica, dessa crise de destruição da empresa que está sendo provocada por esse governo golpista. E todos esses trabalhadores que estão sendo demitidos, estão morrendo, vem provocando aí um sucateamento da ECT para facilitar essa privatização. Então, é necessária essa mobilização emergencial. Nós estamos aqui no dia 21 de abril, e nós temos aí um mês
para impedir que o Congresso Nacional aprove essa destruição dessa empresa aí, que é gigantesca, né? Como eu falei, é a maior empresa de Correios da América Latina. Outros Correios que foram privatizados, tipo Argentina, não existe mais Correio lá, né? Tem outros países aí também que tiveram a empresa privatizada, as empresas de Correios, tipo Portugal, o serviço postal nesses lugares. Então, não é só uma luta dos trabalhadores dos Correios, mas é uma luta da sociedade brasileira que quer que tenha o seu direito garantido do serviço postal na sua casa. É uma campanha emergencial que tem que ser realizada, em primeiro lugar, pelos trabalhadores dos Correios, e, em segundo lugar, engajar toda a população que necessita. Seria, inclusive, um serviço necessário até para manter a soberania do país. É isso aí. Pode falar, Tiago. É muito importante esse ponto que você coloca, né, sobre a precarização aí dos serviços, né, que a privatização, ela serve para isso, né, atacar os direitos aí dos trabalhadores, né, da categoria, precarizar os serviços, né, vai atender somente os grandes centros urbanos e aumentar o custo aí, né, do serviço. Como é que você está percebendo aí dentro da categoria aí? Qual é a sua percepção aí dos trabalhadores aí diante de, a primeira vez que a gente vê aí uma privatização por decreto, né? Como é que você vê a categoria diante desse ataque? A categoria dos Correios, apesar de ser uma categoria organizada recentemente, né? Se você pegar, por exemplo, os bancários, se pegar os petroleiros, metalúrgicos, você vai ver que a organização dessas categorias de trabalhadores, elas são mais velhas do que a categoria do Correio. A categoria do Correio, ela começou a se organizar em sindicatos, em movimentos grevistas a partir dos anos 80, né? É uma categoria nova, mas mesmo assim, nos últimos anos, a categoria dos Correios, ela tem sido aí uma vanguarda na luta contra o Estado, né? Quase todo ano você vê greve dos Correios, né? A gente tem um movimento sindical que teve um momento de bastante efervescência, mas com a pandemia e até com a burocratização da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a divisão que aconteceu, né, com o Sindicato de São Paulo e Rio de Janeiro, que se juntou com o Pelego para formar outra federação, meio que desmoralizou a categoria. E a categoria, ela quer lutar, mas ela não vê por parte das direções sindicais, desses sindicalistas que estão controlando os 35 sindicatos no país, uma base de apoio para a sua luta, né? É necessário que os trabalhadores ultrapassem essas direções, né? Na última campanha salarial, por exemplo, a gente propôs aí a ocupação dos prédios da empresa, propôs que ocupasse o prédio em Brasília, fizemos uma manifestação em Brasília no dia do julgamento do TST, e uma boa parte da burocracia sabotou essa atividade, que facilitou para que o governo Bolsonaro e o TST, que é vamos dizer assim, um representante aí dos interesses dos patrões, rebaixassem quase 40% os ganhos dos trabalhadores dos Correios. Para que a gente reverta essa situação, né, é necessário que os trabalhadores ultrapassem essa burocracia. Essa burocracia já comprovou na prática que ela não tem capacidade de liderar os trabalhadores para essa luta, né? A dimensão dessa luta, né? E a gente acompanha também pela relação do Sindicato dos Correios com outros sindicatos, né? Você estava falando agora há pouco dos bancários, né? A gente vê, no caso aí dos bancos, os sindicatos também estão
numa política totalmente passiva diante dos ataques, do fechamento das agências, do Banco do Brasil, Caixa Econômica, dos ataques que estão sendo feitos. Então, é necessário que os trabalhadores tenham capacidade de ultrapassar essa burocracia, né? Essa burocracia já se comprovou na prática que eles não vão lutar contra essa situação. Eles têm uma ilusão muito grande com as instituições, né? Eles têm uma ilusão de que eles podem convencer os deputados, os senadores a não votar por uma campanha de outdoor, campanha de ficar esperando o deputado no aeroporto descer para que o deputado não vote. É a mesma situação do que aconteceu no golpe de Estado, né? Onde os golpistas derrubaram o governo do PT e a ilusão era que você ia conseguir reverter isso com conchavos no Congresso Nacional. Acho que é necessário tirar essa ilusão de que você vai reverter o voto do deputado pressionando ele através de lobby, de conversas, de carta, de outdoor, de pressão em aeroporto, em relação à votação desse deputado. Até porque todo mundo sabe, quando acontece essas transações de que você tem que vender um patrimônio bilionário, que é o caso do Correio, esses deputados eles recebem visitas desses privatistas aí, capitalistas que querem abocanhar esse mercado. Então, em relação à pressão que ele vai sofrer de uma burocracia sindical que vai lá no Congresso, é muito menor do que a vontade dele de receber uma mala de dinheiro para votar no projeto de entrega desse patrimônio. É necessário confiar na base da categoria, na força, né, de luta que o trabalhador dos Correios tem e de outras categorias para fazer o processo de mobilização nas ruas e aí com a política de uma greve com ocupação dos prédios dos Correios. É a única saída para impedir essa privatização. É isso aí, companheiro Edson Dorta, lá de Campinas, né, trabalhador dos Correios. A gente está com horário avançado, mas eu queria que você deixasse um chamamento, né, para a categoria dos Correios para o 1º de maio lá na Paulista. A gente poderia, eu acho que o 1º de maio, na situação que a gente está vivendo, quase chegando a 400 mil mortos, demissões em vários setores aí da economia brasileira, a quantidade de pessoas que estão passando fome, a destruição de direitos, é necessário que os trabalhadores entendam que a única maneira de se opor a todos esses ataques ao conjunto da classe trabalhadora e principalmente ao conjunto da classe exceptista, né, que são os trabalhadores que trabalham na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, é a gente ir para a rua, pressionar através da mobilização popular, do que sempre resolveu, né, que foi quando os trabalhadores foram reivindicar os seus interesses, os seus direitos, as suas pretensões na rua. E o 1º de maio, eu acho que ele tem esse caráter, o caráter de você colocar na rua as pessoas que estão sendo atacadas, os trabalhadores, né, uma data histórica, uma data que leva consigo justamente o caráter do trabalhador levantar suas reivindicações, lutar pelos seus direitos. 1º de maio, historicamente, ele tem esse caráter, e eu acho que os trabalhadores dos Correios têm que se engajar nesse 1º de maio, para que, inclusive, levante a questão da luta contra essa privatização, né? Todas as privatizações no Brasil representaram demissões de milhares de trabalhadores, né? E o Correio não vai ser diferente. O projeto dos golpistas, da burguesia, do imperialismo, é acabar com a empresa de Correios e colocar na rua aí esses 85 mil trabalhadores, fazer um processo de destruição dessa empresa importante no país
Isso daí vai abrir, inclusive, a porteira para privatizações de outras empresas, né? Então, eu acho uma data significativa e um ato significativo para que a gente possa já começar o processo de mobilização contra a privatização da ECT. É isso aí. Queria agradecer ao companheiro Edson Dorta, né? Estaremos lá na Avenida Paulista, dia 1º de maio. Um abraço, Edson, e até a próxima. Vamos lá. O Neuder agora, vamos estar encerrando, né, o nosso programa. Dá uma boa noite, Tiago. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite, Neuder. Boa noite aos companheiros aí que nos assistiram, né? Os companheiros que vão nos assistir aí. É isso aí, Lilian. E lembrando, né, vocês viram o companheiro Antônio Carlos, já, resumo do dia, né, o jornalismo para combater, né, aquele jornalismo nojento que é o da Rede Globo e outras TVs abertas, né? Então, fique com a gente, assista o resumo do dia. Vou passar para o Neuder, não sei, hoje deu problema. Neuder? Oi, estou aqui. Deu seu boa noite, hoje não tem muito Hoje a gente teve uns problemas aí, mas a gente vai resolver isso para que não tenha mais. Eu quero dar uma boa noite a todos aí. E um bom final de semana a todos, tá? E boa noite a todos aí. É isso aí. Um abraço. Um abraço.